Abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 6, a partir do versículo 6. Vamos ler o texto? Diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, no verão, na seca, prepara o seu pão. Na cega, na colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza, a tua miséria, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vamos orar? Nosso Senhor, obrigado por ser tão prático para o pastoreio das nossas almas. Obrigado, Senhor, por ser tão realista, tão atual e também, ó Pai, tão particular para aquilo que tanto precisamos, para que a nossa vida de fato seja uma expressão de culto ao Senhor. Que o Senhor nos instrua mais uma vez, para que possamos guardar o nosso coração, não com a nossa própria sabedoria, mas com a sabedoria que vem do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa série em Provérbios é a sabedoria que guarda o coração. Nós vamos refletir hoje sobre aquilo que é um apêndice do sermão de número 8, lembrando que até o capítulo 9 o pai dá alguns sermões aos filhos. O capítulo 5 nós temos o sermão de número 8. O início do capítulo 6, a metade dele, até o versículo 19, é como se fosse um apêndice do sermão do capítulo 5, mostrando que existem outros perigos tão sedutores quanto a mulher adúltera, como o adultério. Então, no sermão passado, nós observamos um aspecto da imprudência. A imprudência sendo revestida de ingenuidade. E nós vimos que a ingenuidade ela não isenta do destino dos perversos. Embora o caminho seja outro, o fim é o mesmo. Nós teremos o mesmo fim dos perversos, porque os perversos eles pautam a sua vida por imprudência. Eles são completamente imprudentes. Então, qual é o oposto de imprudente? É discernimento, discernir. Aquele que discerne não é imprudente porque ele discerne, ele percebe. Discernir seria a percepção da vida, dos seus perigos, das armadilhas. Isso é discernir. É você ser diligente em observar e ponderar. Você analisa. Então, existe uma atividade nisso. Você não é um mero observador. Às vezes as pessoas tendem a falar isso como se fosse algum aspecto positivo em si, né? A pessoa diz assim, olha, eu sou alguém muito observador. Vocês já ouviram isso? Eu sou uma pessoa muito observadora. O que você faz com a sua observação é que é o diferencial. Ser uma pessoa observadora pode ser sinal de que você é fofoqueiro, de que você é uma pessoa que gosta de julgar as demais, você gosta de se pôr como juiz das demais. Então, ser observador em si não é benéfico. O grande lance, então, imagine, você é observador, mas se mantém inerte, ocioso com aquela observação que você faz. Você nem cresce porque não aprende com aquilo que você observa e nem serve de instrumento de sabedoria para outros que você observa. Você simplesmente acaba se regozijando com aquilo. E é um perigo, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, quando nós somos muitos observadores, mas não intencionais na nossa observação, nós nos deleitamos com as falhas dos outros porque nós percebemos que as falhas deles são maiores do que as nossas. Não é não? É sim. É sim. Nós fazemos isso. Nós observamos as falhas, os vacilos, os erros dos outros e então nos deleitamos nisso porque nos sentimos superiores a eles. Então, ser observador não é nenhum distintivo de sabedoria, não. O grande diferencial é o que você faz com essa observação. Você colhe dela
Não somente para você. Você também nutre, você ajuda. Caso contrário, a sua observação é inteiramente egoísta. Imagine isso no âmbito da igreja. Tem pessoas que nós observamos e nós não temos acesso ao coração, nós não temos nenhum caminho aberto. Aqui, na igreja, os irmãos têm caminho aberto para todos. Os irmãos são pactuados como membros da igreja. Os irmãos, não existe portas fechadas para nenhum aqui, nenhum. Todo irmão tem acesso ao outro. Todo irmão aqui. Existe uma via aberta, ininterrupta, sem qualquer barreira de um para com o outro. Membresia pactuada. Todos. É por isso que todos podem admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, pastorar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, todos. Por causa dessa via de acesso. Se os irmãos forem fazer isso e encontrar alguma barreira, os irmãos têm que alertar aquele que está colocando barreira. Mas por que você está fazendo isso? A Bíblia diz assim, ó. Admoestai uns aos outros. Eu sou uns, tu é os outros. E aí? Tá aqui, ó. Tá errado. Você está querendo esconder o quê, irmão? Não, não pode. Irmão, entenda. Me diga se eu estou observando errado. Eu não comentei isso com ninguém, sério. O meu ponto aqui é que eu tenho observado isso e eu ultrapassei todo o meu desconforto para lhe ajudar. Todo. Então, mostre se eu estou errado. De fato, me diga se eu estou vendo, porque isso tem me incomodado. Eu estou percebendo alguns perigos que podem surgir disso. Então, vamos conversar, irmão. Não tenho nenhuma intenção de lhe machucar, não tenho nenhuma intenção de parecer superior. Se eu tivesse essa intenção, eu já tinha comentado com outras pessoas. Mas a minha intenção é somente lhe ajudar mesmo. Então, todos nós temos esse acesso. Ser observador em si não é nada positivo. Mas aquilo que nós fazemos com observação é. Então, a ingenuidade, irmãos, é um sinônimo de imprudência. Porque esse mundo, como nós temos refletido, ele devora ingênuos no café da manhã. Acaba com ingênuos, né? E nós vimos que a ingenuidade é um dos caminhos sedutores, assim como o da mulher adúltera. Hoje nós vamos observar sobre outros caminhos sedutores. E é interessante que o pai está instruindo o filho como que um apêndice para aqueles caminhos sedutores que podem encontrar vias no coração e talvez, irmãos, os temas tão improváveis com os quais o pai reflete aqui, mostra caminhos, desvios de acesso ao coração. Por quê? Porque por ser improvável, muitos não puderam sobre ele. Então, embora sejam temas improváveis, o destino é certo. É a desgraça, é a miséria, é a morte. O destino é certo. Então, aquilo que nós menos olhamos pode ser mais perigoso para nós e para o nosso lar. Pode ser uma brecha. Então, o que o pai está fazendo aqui é fechando essas brechas, instruindo sabedoria, mostrando os perigos. Então, nunca despreze aquilo que pode ser potencialmente um perigo. Sabe, eu sei que nós temos receio, às vezes, de ser radical demais, de sermos legalistas. Nós temos que ter esse receio. Nós temos receios de ser muito duros. Nós temos que ter esse receio. Porque é esse receio que vai nos colocar de forma mais solene e séria na nossa reflexão. É o temor. Esse receio, irmãos, é o temor. O temor de errar, o temor de tomar a decisão errada, o temor de ter a mão mais pesada do que a do Senhor. Então, esse é o temor. Então, é importante, sim. É por isso que a vida da igreja, ela é o prumo da nossa piedade. Ela é como se fosse o parâmetro mais correto que nivela as nossas reflexões. Porque nós não refletimos no mundo de faz de conta, nós estamos nos relacionando com pessoas reais, com problemas reais. E nós sabemos que as nossas palavras podem ferir de fato, né? E por isso que nós ponderamos, por isso que nós refletimos tanto. Então, embora nós ponderemos e sejamos até reticentes em alguns assuntos, nós não podemos desprezar os potenciais perigos. Nós não podemos. A ingenuidade, ela passa desapercebida, porque na verdade nós não consideramos isso como uma imprudência. Nós não consideramos a falta de atenção uma imprudência, irmãos.
Vá para o trânsito com falta de atenção. O que é que acontece com você? Vá. Aqui nós vemos outro tema, que é muito improvável de ser refletido, mas cujo destino é certo. O preguiçoso é o ladrão da sua própria vida. Esse é o tema. O preguiçoso é o ladrão da sua própria vida. Observe o alerta do Pai aqui. A preguiça, ela seduz com paz e conforto. Não é isso que a preguiça traz? Eu só quero a minha rede. Eu só quero o meu sofá, eu só quero o meu descanso. Então a preguiça ela seduz. E ela seduz porque ela é mascarada. Nós vamos refletir isso mais na frente. Ela é mascarada. Por isso que é tão sedutora. Ela não é agressivamente notória, irmãos. Ela é mascarada. E dependendo daquele que é preguiçoso, isso pode ser ainda mais sedutor, ainda mais escondido. A preguiça, ela seduz com paz e conforto, mas o verdadeiro fruto é a pobreza e a morte. O verdadeiro fruto é a miséria e a morte. E aqui, novamente, a imprudência, ela recebe destaque. O preguiçoso é imprudente, porque ele não faz provisão. Se ele não faz provisão, é porque ele não é diligente em observar a sua vida. Olha que isso daqui alcança todos. O próprio paralelo que o sábio faz nos instrui. Por quê? Porque a formiga não é crente. É crente a formiga? A formiga não é crente. Aqui atinge todos, crentes e descrentes. E ele mostra uma lei natural, irmãos. Uma lei criacional. E Paulo faz referência a isso, àqueles da igreja de Corinto. Se não quiser trabalhar, que não coma. Se não quiser trabalhar, que não coma. Olha como isso contrasta com o nosso amor romantizado. Porque as necessidades são reflexos naturais daquele que não faz provisão, daquele que não pondera, daquele cujo caminho é a preguiça. Então, olha o destaque aqui na imprudência. Agora, a forma dessa imprudência é ainda mais assustadora. Por quê? Porque a sua falta de intencionalidade em viver a vida faz com que a obviedade, olha como é óbvio, irmãos, isso. A obviedade não seja vista. Por quê? Porque se alguém não trabalha, é natural esperar a miséria e a necessidade, não é não? Se alguém não trabalha, é natural que venha a escassez. Agora, o preguiçoso ele é um tema muito recorrente em Provérbios, muito recorrente, muito. Nós vamos falar mais nele, por isso nós vamos nos deter nesse texto aqui. Existem vários outros textos, mas nós vamos observar um pouquinho sobre ele à medida que ele aparece. Mas o preguiçoso, irmãos, ele é imprudente por causa da sua falta de intencionalidade de viver a vida. E mais ainda, ele descansa na prudência de outros. Ele sabe que existe ao seu redor outros que irão socorrê-lo. Porque existem outros que ele sabe que são tão prudentes, misericordiosos, atenciosos ao seu redor, que não vai permitir que ele passe dificuldade e sucumba à sua própria negligência. Não é assim que acontece? Rapaz, não é porque o fulano ele não se atentou para isso. A gente vai deixar isso acontecer? Existem situações que a gente pensa que está ajudando, mas na verdade nós estamos munindo o erro com maior profundidade. Por quê? Porque aquele que é imprudente, em alguma medida, tem que sentir as dores da sua imprudência. Caso contrário, ele não vai aprender. Não vai aprender. Se ele não sentir, se ele não experimentar o reflexo da sua preguiça, da sua apatia, da sua ociosidade, da sua procrastinação, se ele não experimentar os reflexos disso, as consequências disso,
Ele não vai aprender, porque ele sabe que sempre terá ao seu redor pessoas que socorram. Observa como nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. É natural que os filhos esperem pelos pais, mas não é natural que isso não seja um ensino. Não é natural. Porque quando os filhos não são ensinados nesse campo, mesmo casados, eles vivem nas abas do pai e da mãe. Mesmo casados. E olha que nós temos exemplos e mais exemplos sobre isso. Entenda. A minha subsistência depois de casado não pode depender dos meus pais. Não pode. Mas isso não quer dizer que eles não possam me abençoar, não possam me presentear. Não quer dizer isso. Mas eu tenho que ter ciência de que eu, como homem, sou o mantenedor do meu lar. E quando vier algum problema, eu penso sobre isso direto, sabe? Quando vem algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade, quando vem algum problema, o que é que sua mente faz? Fica buscando saídas. É natural, né? Fica buscando saídas, possibilidades. Por exemplo, você gastou mais naquele mês do que não deveria. E aí você pensa numa possibilidade. Uma possibilidade pode ser um pé de meia que você fez. Uma possibilidade pode ser fazer negócio com uma coisa que você já comprou pensando nisso. São possibilidades para lhe tirar disso. Você não pode ficar pensando nos seus pais, na sua igreja, nos seus amigos. Não é natural isso. Não é natural, irmãos. Isso não é natural. Especialmente quando isso se torna um padrão. Não é natural. Existem pessoas cujo padrão é esperar pelos pais mesmo depois de casado. Não é natural. Não é natural que você veja a sua voz mudando, o seu corpo mudando, e isso não lhe inquiete para fazer com que as suas mãos produzam. Não é natural isso. Isso não é natural. Basta nós olharmos para as Sagradas... Vocês já perceberam que nas Sagradas Escrituras não existe aposentadoria? Já viram isso? Não existe aposentadoria nas Sagradas Escrituras, irmãos. A aposentadoria nas Sagradas Escrituras não é cessação total de trabalho, não. Não é. Porque nós tomamos energia do mundo. Nós temos que dar também. Nós temos que dar. É natural isso. A aposentadoria, como nós vemos hoje, com todos os benefícios que o Estado nos dá, é como se nós fôssemos completamente improdutivos e simplesmente colhêssemos. A aposentadoria, segundo as Sagradas Escrituras, não é cessação total de trabalho, não. Não é. E é interessante isso, porque o preguiçoso, com sua imprudência, ele negligencia a ordem criacional, a ordem natural. Nós temos visto aqui sobre a lei da natureza, sobre a lei natural. É aquela lei que rege o mundo. Rege o mundo, como a lei da gravidade e outras, mas são as leis que mantêm o mundo como ele é. Os animais sabem disso. Mas olha como o comparativo do sábio é tão interessante. Os insetos sabem disso. E eles agem de acordo com as suas necessidades. O preguiçoso, ele não somente é um ladrão da sua própria vida, mas ele é um assassino da sua própria vida e é um ladrão e assassino da vida daqueles sobre quem ele tem responsabilidade. Se for homem, então, isso é ainda mais agressivo. Homens preguiçosos, eles são o suprassumo da desgraça. Líderes não são preguiçosos. Cabeça do lar não é preguiçoso. Não é. Ele sabe que tem que verter a sua vida. Então, por isso, o contraste com a formiga. Olha o versículo 6 ao versículo 8 aqui. Vai ter com a formiga. Olha aí, interessante. Ei, aprende com a formiga. Aquela que tu mata, aquela que tu pisa, aprende com ela. Tu pisa, ela está trabalhando quando tu pisa nela. Vai ter com a formiga.
Vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. E é interessante, porque aqui o preguiçoso, que é um ser humano, ele é colocado como inferior a quem, irmãos, aqui? A formiga, irmãos. Olha aí, como a preguiça é humilhante. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos, considera os caminhos da formiga, observa o caminho da formiga e ser sábio. Olha aqui que interessante. Quem é o sábio aqui? É a formiga, né, irmãos? Eita! Quando alguém lhe chamar de formiga, então é um elogio, né? Não tendo ela chefe, ao contrário de nós, nem oficial, nem comandante, na seca, no verão, no estio, prepara o seu pão. Na colheita, então, ajunta o seu mantimento. Esse contraste com a formiga é interessante, porque mesmo o insignificante mundo dos insetos observa a ordem criacional que nós negligenciamos. Mesmo os insetos, eles trabalham para o seu sustento porque sabem que sua vida depende disso. Olha aí! Claro que a linguagem que eu estou usando é aqui muito hiperbólica, porque eles não sabem, não têm discernimento, né, irmãos? Mas por isso que isso deixa ainda mais avultoso essa ordem criacional, porque faz parte do que eles são. Perceber, entender que tem que fazer algo para comer. Faz parte. E o preguiçoso sabe disso. Lembra do mordomo infiel? Quando o Senhor coloca o mordomo infiel? Interessante, porque aí sua infidelidade não contempla a preguiça. Ele é diligente em observar os meios através dos quais ele pode conseguir sustento. E por isso que é tão agressivo o fato de um mordomo infiel ser colocado para nós como um padrão de prudência a ser seguido. Olha aí! Ele está mostrando essa ordem inata no ser humano. Essa ordem criacional. Então, nesse caso, a imprudência é produto da negligência prepotente. Por que farei isso? Agora, o preguiçoso aqui é interessante. Existem algumas formas de traduzir essa palavra. E eu vou trazer essas formas porque eu acho bem exortativa. O preguiçoso pode ser traduzido, esse termo, parece 14 vezes. Esse termo só aparece em Provérbios, só. E aparece 14 vezes. Olha, ele pode ser traduzido como lento. Olha aí, ó. Lento, lerdo, sem disciplina, sem motivação ou iniciativa. Mas, olha interessante, ele aparece como uma falha moral. Falha moral. No versículo 9 ao versículo 11, vamos ver aqui. Diz assim, ó preguiçoso. Então, a divisão aqui, meio a meio, né? Do versículo 6 ao versículo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Ó preguiçoso. Aqui é a condenação do preguiçoso. O preguiçoso, ele já tem a sentença de condenação decretada, mas a sua imprudência não permite ver, né? Então, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, a tua miséria, sobrevirá como ladrão. Essa analogia é feita pelo Senhor Jesus, fazendo referência para o dia do Senhor, por exemplo, o dia da consumação. Ele mostra que ela virá sem que percebamos. Mas o que foi que aconteceu? Mas olha, estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão normal. O que foi que aconteceu? A sua falta de ponderação e diligência não permitirá perceber isso.
Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, o versículo 9 e o versículo 11, ele destaca a apatia que pode facilmente passar por algumas características que a deixa muito difíceis de serem percebidas. O preguiçoso, com muita tranquilidade, pode passar como alguém manso. É alguém tranquilo. É alguém manso. É alguém em paz. Quando, na verdade, é um preguiçoso. O preguiçoso pode passar tranquilamente por alguém confiante, esperançoso. Calma, confiemos no Senhor. Prossigamos em confiar no Senhor. Por isso que ele é tão sagaz, é tão difícil de ser percebido. E essa é a sedução. Essa lerdeza, essa lentidão, que parece que para tudo precisa ser empurrado, para tudo tem que ser motivado, sabe? A pessoa não tem motivação para fazer nada, não tem iniciativa. E aí, nós criamos muito... Rapaz, esse mundo, ele fornece muita desgraça para a gente se afogar, irmãos. Muita. Muita. Por exemplo, quando a pessoa não tem iniciativa, a pessoa pode simplesmente dizer assim, não, é porque eu sou operacional. Sou uma pessoa que não gosta de botar a mão na obra, mas eu preciso ser conduzido, eu preciso ser liderada, porque eu sou alguém mais operacional, sabe? Eu gosto de fazer ali. Esse mundo, ele coloca vários caminhos para a gente cair. Foi lançado um livro, e isso ganhou muita notoriedade, entre muitas mães, muitos pais, sobre os 4 temperamentos da criança. Não existe mais criança rebelde, é porque ela é sanguínea. Não, aí vem sanguíneo, fleumático, não sei o que, tem 4 aí. Meu irmão, meu Deus, que coisa tola, irmãos. Tá lá, na Amazon, só olhar. Os 4 temperamentos da criança. Olha aí como é que pode. Nós perdemos completamente a nossa capacidade de educar. Nós não queremos ter o desconforto, o sacrifício e matar nós mesmos para nós criarmos homens e mulheres que lutarão contra esse mundo. E nós inventamos subterfúgios então. Simplesmente assim, para desculpar a rebeldia. Olha para as nossas crianças, tem um bocado aqui que é irada. É ira. É ira. Sabe quando a sua criança fala assim? É ira. Ira é pecado. Ira. O que é que a gente faz com o pecado, irmãos? Ah, pastor, ele não sabe não. Isso mesmo, é por isso que você é pai. É por isso que você entra. Porque se ele soubesse, não precisaria de você. Ou você está na vida dele só para ele chamar de papai e mamãe. É isso mesmo, ele não sabe. Mas você sabe, ou deveria saber. Você sabe o que é ira. Você sabe o que é preguiça. Você sabe o que é motivação mal direcionada. Sabe quando seu filho tem uma motivação absurda para fazer uma coisa que não vai livrá-lo do mal desse mundo? E aquelas coisas que vão livrá-lo do mal desse mundo, ele não tem motivação e nem iniciativa. O que é que você faz? É porque é criança. Tá bom. Esse mundo janta crianças. Continua assim. Ele vai aprender. Ah, ser criança é uma desculpa. Que coisa boa, eu sou criança. Olha, eu sou... Aí fez isso? Não, porque eu sou criança. Não fez aquilo? Não, é porque eu sou criança. Esse não é o seu papel. Olha a preguiça. Eu aprendi uma coisa com a minha professora de português. O professor de português me ensinou uma coisa interessante. Eu aplico isso muito bem, irmãos, até hoje. O professor de português é sempre a pior, né? Eu aprendi até hoje. Quando você erra alguma coisa numa frase, apague tudo e copie de novo. Não tem negócio de pegar sua sílaba, não. Pagar sua sílaba? Pagar tudo quem mandou errar.
copie de novo. Vai pagar, sabe a dificuldade para pagar uma sílaba, irmão? E você não consegue copiar com a mesma letra, não. E o tom ainda fica diferente se for de lápis. Olha como a gente aprende a fazer porcaria. Apaga! Escreve tudo de novo. Mas nós somos muito despretensiosos em forjar homens e mulheres. Preguiça é pecado, seja em criança ou em adulto, e o resultado é a miséria e a morte. Isso é o resultado. Ensine o seu filho, a sua filha, que os afazeres do lar também são para eles, porque tem comida para eles todos os dias. Ensina. Ensina que não vem de graça. Ensina que não vem de mão beijada. Ensina. Ensina como as motivações dele estão alimentando a carne dele. Vai ensinando isso, um dia entra. Um dia entra, vai ensinando isso. Irmãos, eu quero chamar a atenção para isso. Cuidado com a sedução da preguiça. Olha se você é manso de fato. Olha se você não é um irresponsável. Observe se a sua paz interior não é sinal de lerdeza. Imagine se o mundo fosse conduzido com pessoas com seu time. Como seria o mundo? Esse é um exercício interessante, porque um dia, como homem, você vai ser um chefe de família. E não seja ilusório. A estatura da sua família será a sua estatura. Você estabelecerá o limite. Da onde a sua família crescerá espiritualmente e moralmente. Você estabelecerá o limite. Você, homem. Você. Então, muito cuidado quando observar a sua estatura, a sua envergadura intencional. Quando, na verdade, não é confiança, não é mansidão, é ociosidade, é procrastinação, é irresponsabilidade. A pior coisa que tem, irmãos, olha aqui, esse mundo ele tem sido muito perverso, muito, mas muito sagaz, muito sagaz, muito sagaz. Esse mundo ele está efeminando homens e masculinizando as mulheres. É por isso que as mulheres hoje em dia têm mais iniciativa do que os homens. As mulheres, basta olhar para os nossos jovens. As mulheres têm mais desenvoltura do que os homens. Toma mais à frente do que os homens. Tem percepção de responsabilidade, ou seja, amadurece muito mais rápido do que os homens. Muito mais rápido. Esse mundo ele tem sido bem sucedido nisso. Muito bem sucedido. E isso faz com que seja ainda mais difícil criar homens. Ainda mais difícil. E aí imagine isso. Os pais não são intencionais a criar homens, as igrejas não munem os homens com características masculinas mesmo, porque muitos desses homens dizem que o pastor está sendo muito agressivo, que o ensino está sendo muito agressivo, é muita dureza e tal. Eu sei o que é isso, a carne está se debatendo, eu sei. E eu não paro não, eu sei o que é luta mesmo, eu sei o que é isso. Agora imagine uma mulher dessa, casando com alguém lento e fraco. Se ela não for um crente, o casamento vai se lascar todinho. Vai se arrebentar. Não tem para onde correr. Agora, se ela for uma crente, vai ser uma luta diária. Exercer submissão para alguém que não é um tipo de Cristo no seu lar. Vai ser uma luta todos os dias. Quando ela sabe o que tem que fazer, como tem que fazer e quando tem que fazer. E o seu esposo simplesmente não faz. Simplesmente não faz,
não sente a urgência que ela sente, simplesmente. Bom, isso pode perdurar, como isso pode fazer com que o casamento se acabe, mesmo sendo crentes. Eu já vi muitos acontecerem assim. Muitos. Então, irmãos, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não esconder a sua preguiça debaixo de entulhos que você cria. Ela está lá. E ela vai trazer a miséria para você. Miséria material mesmo, miséria material e miséria espiritual. Ela vai trazer para você. E se você estiver nessa igreja, essa igreja não vai ter peninha de você, não. Não vai ter pena. Porque esse será o fruto do seu trabalho. E você vai colher. Simples assim. Porque é a ordem criacional. Antes mesmo da queda, o homem tinha que arar a terra para ter o sustento. Se a preguiça era um pecado ali, o que poderia trazer para ele falta de sustento, quanto mais agora. Que agora a terra exige o suor para produzir. Por isso que preguiçosos morrem, porque não querem suar. Não querem ter um desconforto da luta natural, que é alimentar a si mesmo e a sua família. Então, é natural que não dá para separar preguiçosos de apáticos espirituais. Porque uma pessoa que é agressivamente intencional para a piedade será um bom pai, será uma boa mãe, será um bom filho, uma boa filha, será um excelente profissional, será um bom amigo. Não dá para separar, irmãos. Não dá. Impossível, sabe? Então, quando nós vemos pessoas falando com tanta conhecimento, piedade, devoção, às vezes nós vemos também a vida dessas pessoas denunciando essa ruptura que ele faz do espiritual e do mundo material, né? Vai ter com a preguiça, com a formiga preguiçoso, né? Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado por nos instruir, ó Pai. Obrigado por nos ensinar de forma tão impactante sobre a necessária diligência que nós devemos ter para com esse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos enredados, enlaçados pelas astúcias da nossa carne. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos contra a maré desse mundo tão sagaz. Que possamos crescer no mais profundo vigor para a piedade, para o temor, para a devoção, como um tributo de adoração ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.